igreja é igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Muito bem, eu quero compartilhar de uma palavra com os irmãos e com as irmãs. Por favor, abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, projete a Bíblia no Salmo de número 4, que é um salmo de Davi, é um salmo, como todos, muito bonito, né? Quando nós lemos os salmos, né, é normal e natural que a gente grave alguns versículos na nossa mente, né? Por quê? Porque Salmo é um livro poético, né? É um livro que os salmos foram escritos em forma de poesia e de canções, então ao ler é normal e natural que a gente tenha gravado e grave alguns versículos dos salmos na nossa mente, no nosso coração. Isso não é ruim não, isso é muito importante, tá? Então, Salmo de número 4, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha... Na angústia me destes largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Isso é Davi, essas são palavras de Davi. Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando ele clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Pusestes alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E está aí um versículo, né, muito conhecido, e eu sei que você em algum momento na sua vida cristã, né, já recitou para você mesmo, no momento da angústia e da tristeza, né, esse versículo de número 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio desta manhã. Te agradecemos, ó Pai, porque estamos diante da sua mesa, a qual, ó Pai, temos a possibilidade de nos assentarmos, por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa do seu Filho, por causa de Jesus que derramou o seu sangue naquela cruz do Calvário, os nossos pecados sendo perdoados, ó Pai, nós temos esse privilégio de nos assentarmos nessa mesa. Queremos ouvir a sua palavra, Pai, nesta manhã, e que ela conduza o nosso pensamento, o nosso coração e as nossas atitudes no nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia, ela não diz que nós não passaríamos por momentos de dificuldade. Pelo contrário, a Bíblia, ela nos ensina a vivermos, suportarmos e passarmos por esses momentos de tribulação, momentos de angústias e momentos de ansiedades. Eu sei que todo mundo aqui, sem exceção de ninguém, já enfrentou momentos como esse. Eu costumo dizer que é o dia mau, né? Todo mundo aqui já enfrentou um dia ruim, um momento ruim, um momento de tribulação, um momento ou uma situação angustiante, e obviamente que quando nós enfrentamos esse tipo de luta, gera em nós uma ansiedade, né? E é também natural do ser humano
essa ansiedade, né? Eu sei, né, que muitos, né, dizem e pregam, né, que um cristão, um homem, mulher de Deus, não enfrenta isso, não passa por isso, mas se você está nessa igreja há 15 minutos, né, com certeza você entende que a palavra de Deus nos ensina, né, a lidar com essas situações, nos ensina a suportar, e como eu sempre tenho ensinado à igreja, nos ensina a seguir em frente, apesar de. Né, nós falamos muito a respeito de paz, e é uma grande realidade. Né, a vida do cristão tem que ser uma vida necessariamente de paz. Né, isso é uma promessa e é uma realidade na vida do cristão. Porém, né, mesmo a Bíblia nos ensinando a respeito disso, mesmo nós tendo esse entendimento, nós também temos que reconhecer que a vida é atribulada. É ou não é? Não, só a minha? Está todo mundo benzão aí? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já estão com o pensamento no dia de amanhã, né, já está pensando na segunda-feira, né, será que eu vou ser mandado embora? Né, será que eu vou receber ou não a promoção? Será que o ordenado, né, o salário vai cair no dia ou não vai cair? Vai atrasar? O que será de mim? Né, então, será que eu vou passar, não vou passar nessa prova? Né, será que eu vou passar, não vou passar de ano? Né, qual será a resposta, né, daquela situação que eu estou vivendo? Eu sei que a maioria aqui, né, já traz consigo, né, essas questões que são questões da própria vida. Mas o que eu quero que você entenda nesta manhã, e nós precisamos entender isso, que a paz, gente, não é um lugar aonde nós vamos chegar e ficarmos estacionados lá. A paz é um caminho que se segue. É a forma que nós conduzimos a nossa vida. A paz, ela é um caminho, é um jeito, é uma forma de se viver a vida, de como nós olhamos a vida, e no nosso caso, como nós olhamos a vida, né, com as lentes da palavra de Deus. Muitas pessoas dizem assim: eu não sei quando eu vou ter paz na minha vida. Há muito tempo, né, eu não tenho paz nessa casa, eu não tenho paz no meu ministério, porque imagina exatamente, tem esse entendimento, de que a paz é um lugar que você chegou, você estaciona o seu carro ali, você nunca mais sai dali, mas não é, né, a paz é um caminho que nós vamos seguindo no meio dessa vida que você conhece tão bem quanto eu, e esse caminho de paz, neste caminho de paz, né, vai existir muitas adversidades, e às vezes o caminho de paz começa como o Davi começou esses salmos, porque o final é muito bom, não é? O final dos salmos não é muito bom? Diz assim, né, em paz eu me deito e logo adormeço, né, porque o Senhor me faz viver em segurança. Não é bonito? Quem quer isso para a sua vida? Os outros não? Eu quero isso para a minha vida. Mas você deitar, né, e logo adormecer, né, porque o Senhor lhe dá essa segurança, nós queremos isso. O Davi termina os salmos desse jeito, mas ele começa de um jeito diferente, pastor Luiz. Ele diz assim, eu estou muito angustiado, Senhor, me dá alívio nesse momento em que eu estou vivendo. Às vezes o caminho de paz que nós estamos percorrendo, ele inicia numa angústia, numa tristeza, né, numa tribulação, num momento de ansiedade. Por isso eu digo que a paz não é um lugar onde nós estacionamos a nossa vida e ficamos parados. É um caminho de paz, nós precisamos aprender, ao longo desse caminho chamado vida, a ter a paz que Deus nos dá como promessa. E o Davi está dizendo isso, por quê? Porque o Davi está dizendo que, mesmo diante desta angústia que ele estava vivendo, ele consegue dormir em
paz, deita e logo dorme, porque é a segurança dada por Deus. Se a sua confiança, se você não depositar a confiança em Deus, você nunca vai conhecer a paz verdadeira. E eu vou repetir. Parece simples e é algo simples. Porém, aplicar isso na nossa vida, principalmente no momento, né, da ansiedade, no momento da angústia, no momento em que a vida bate, eu sempre digo que quando a vida bate, ela bate doído demais, é diferente. O Davi está dizendo assim, eu me deito e eu logo durmo. Sabe por quê? Porque o Senhor me dá essa segurança. Eu confio e confio no Senhor. O Davi está dizendo assim, que mesmo diante desse momento de angústia, é possível, né, nós termos essa paz. E isso depende exatamente do nosso nível de fé. E por que o Davi está falando isso? Porque o pessoal está falando mal dele. Se você ler o Salmo de novo, com muito cuidado, você vai perceber. O Davi está falando da infâmia, o pessoal está mentindo, caluniando Davi. Isso aqui nunca aconteceu com a gente, né? Já aconteceu isso alguma vez contigo? Hoje não, né? Hoje ainda não, né? Alguma vez alguém falou algo que não é verdade a seu respeito? Nunca aconteceu, só comigo aconteceu isso, né? Isso acontece com todo mundo, gente. Quando acontece isso, você fica legal? Você fica como? Você fica entristecido. Porque essa pessoa falou isso de mim? Né? Isso não é uma realidade, não é uma verdade. Né? Porque essa infâmia, né? A infâmia é tirar a fama, ou colocar uma fama. Né? Por que está falando isso de mim? Por que estão falando mentiras a meu respeito? E quando isso acontece, e acontece com todo mundo, nós ficamos do mesmo jeito que Davi ficou, gente. Eu amo a história dos personagens da Bíblia. Né? A Bíblia ela não esconde a fragilidade dos grandes homens e das grandes mulheres que estão relatados aqui. Não esconde. Aqui é o Davi dizendo, estão falando mal de mim, isso está gerando uma angústia muito grande. Eu pergunto para você nessa manhã, qual é a sua angústia? Qual é a sua angústia? Que você tem carregado como ansiedade, fruto dessa angústia. E não fica me olhando desse jeito não, como se a sua vida estivesse perfeita, porque não está. Porque essa vida perfeita que nós entendemos, nós vamos sim um dia vivê-la. E onde será? Nos céus. Então nós carregamos as nossas angústias. Talvez a sua angústia seja por causa de um filho, de uma filha, que está longe da presença de Deus. Talvez a sua angústia seja por causa, né, do seu casamento. Ah, pastor, já não aguento mais meu marido já não aguento mais a minha mulher. E você vai vivendo dia após dia, diante de certas situações. E isso vai gerando dentro de nós uma angústia, vai gerando uma ansiedade. A vida não vai acontecendo da forma que a gente deseja. Todos nós carregamos isso, todos nós vivemos essas angústias, gente. Uns um pouco mais em certas áreas, outros em outras áreas, mas todos nós carregamos isso. Às vezes não é nem angústia dentro da família. Ô, pastor, a família está legal, a família está crescendo, né, Marcelo? Está tudo bem, está tudo beleza, né, na minha casa. Mas às vezes a sua angústia é na sua vida profissional, que você vai fazendo, faz 1 milhão de cursos, se especializa e tudo mais e tal, e a sua carreira profissional não deslancha. Aí você vê o tempo passando, né? Completa 25 anos, 30 anos, 35 anos, 40 anos, você vai começando a olhar a vida pelo retrovisor, e você diz, meu Deus, a minha vida, eu já tentei tantas coisas aqui, na minha vida profissional, e assim, eu estou há décadas tentando alguma coisa, mas não vai, não acontece, quando eu acho que vai, não vai, e aí você carrega essa angústia. Às vezes a angústia, ela não está dentro da nossa casa, mas às vezes está na nossa vida profissional, às vezes está na nossa vida
ministerial. Sabia que tem muita gente que carrega as suas angústias ministeriais? Ai, pastor, eu estou aqui nessa igreja já faz 15 anos e até hoje eu não fui chamado para obreiro. Meu irmão, se ofereça. Se ofereça. Né, eu estou aqui há tanto tempo, né, não me colocaram como chefe de nada. Né, estou tanto tempo nessa igreja. Né, me preparei, eu fiz um curso bíblico, né, já fiz um curso teológico, me formei em teologia, né, tenho treinado pregar a palavra de Deus, e eu não sou pastor nessa igreja, não sou nem líder de ministério. Nessas coisas eu estou falando aqui, gente, porque é a realidade do coração de muitas pessoas, e isso vai angustiando, né, porque todo ser humano cria suas expectativas, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando você estuda, qual que é a sua expectativa? De arrumar um bom emprego e ganhar um bom dinheiro, não é isso? Quando você se casa para quê? Para ter uma vida feliz, uma família feliz, não é? A gente gera expectativa em tudo. Quando você chega na igreja, é resgatado, né, de um mundo de morte, agora para um caminho de vida. Dentro da igreja, você também gera expectativas de servir, de avançar, de colaborar no reino de Deus. E as coisas não vão acontecendo, gente. E talvez a angústia que você carrega contigo seja essa. Você percebe que todos nós carregamos as nossas angústias, as nossas tristezas, a nossa tribulação, e decorrente disso as nossas ansiedades. Talvez não seja nada disso seu caso, seja na saúde. Ai, pastor, sabe, olha, eu há tanto tempo, sabe, parece que eu saio de uma doença, entro em outra, saio de uma doença, entro em outra, ou essa doença nunca sai de mim, né, e fica, eu sempre estou com a minha saúde fragilizada. Gente, e tem pessoas que vivem essa luta, talvez não seja a sua luta, mas tem outras pessoas que carregam essa luta. E isso gera, sim, uma angústia. E aí a gente fica se perguntando, né, qual vai ser o dia, né, ou o mês, ou o ano, né, que eu vou me livrar dessa situação. A ansiedade, a angústia, vem disso. E que eu quero falar para você. Você sabe disso, faz parte da trajetória da nossa vida aqui nessa terra. Talvez a sua angústia, essa ansiedade que você viva, seja por causa da situação que nós nos encontramos. Isso está passando, graças a Deus, mas teve muito crente que viveu crise de ansiedade por causa de política. Muitos, que viveram angústias profundas por causa de resultado das urnas. Graças a Deus, estão sendo curados. Tem outros que vivem uma crise de ansiedade por causa da violência. Vocês perceberam como que são construídos hoje, né, os prédios, as casas? Eu gosto muito de bairro antigo. Gosto muito. De vez em quando eu estou dando uma volta de moto lá pelo centro de Campinas e tal. Eu gosto de ver as construções, os bairros que são mais antigos. Como que eram bonitas as construções, não eram? Não era? Se fazia um murinho pequenininho assim, né, fazia um monte de curva nele, colocava uma grade toda decorada, tudo bonitinho assim, um muro desse tamanhozinho. Mas tinha um motivo do muro ser desse tamanho, porque a fachada das casas eram tão bonitas. Não eram tão bonitas? Não era um paredão com uma porta de ferro, com uma grade. Tinha até decoração, as colunas, né, fazia um pedacinho para cima, para ficar bonitinho e tal. Era desse jeito. Hoje não. Né, hoje, a ansiedade, né, das pessoas em relação à segurança, não estou dizendo que o mundo hoje é mais ou menos seguro que antigamente, eu creio que não seja, não. Mas, gente, a realidade é essa. Cada dia os muros estão mais altos, não é? Cada dia estamos mais trancados dentro de nossas casas. Não é assim? Então, tudo isso, gente, são angústias que brotam na vida de uma pessoa. A do Davi
Era por esse falatório. Davi está dizendo assim, Senhor, né, eu estou tão angustiado. Por quê? Porque as pessoas estão falando coisas que não são verdades, são mentiras. É a infâmia, estão me defamando aí. E isso gerou uma angústia em Davi. Qual que é a sua angústia? Agora eu quero dizer algo muito sério para você. Nem tudo que nos traz angústia é tudo na nossa vida. Legal essa frase, né? Não é minha não, devo ter copiado de alguém. Eu vou repetir. Nem tudo que nos traz angústia é o tudo na nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que é muito fatalista. Você nunca vai trilhar um caminho de paz na sua vida se você tratar a sua vida com fatalismo. Se você pegar a sua vida e generalizar a vida. Você precisa começar a enxergar a vida como um todo. Quando a pessoa chega diante de mim para poder falar alguma coisa e fala assim, pastor, está tudo ruim na minha vida, eu pergunto, você sabe qual que é a amplitude de tudo? Você sabe o que quer dizer tudo? E aí dá vontade de mostrar o livro de Jó para essa pessoa, né? Dá vontade de mostrar o livro de Jó para essa pessoa. Então nós somos muito fatalistas. Tem gente que perde o emprego, parece que perdeu a vida. Uma pessoa que tem uma discussão com outra pessoa, parece que o mundo dela acabou. Parece que não existe vida depois disso. Nós enfrentamos uma decepção, um momento ruim na nossa vida, e nós condenamos toda a nossa história de vida por causa daquele momento. É daí, gente, que brota essa angústia e essa ansiedade indominável, que nos deixa doentes. Nós somos muito fatalistas com a nossa vida. Não conseguimos enxergar a nossa vida como um todo. Quando eu falei que todo mundo tem as suas angústias, todo mundo aqui, eu estou vendo. Eu não consigo enxergar, mas eu creio que todos aqui balançaram a cabeça e falaram assim, pastor, eu tenho as minhas angústias. Agora você vai ser fatalista com a sua angústia, você vai ficar ancorado na sua tristeza, você vai transformar a sua vida toda em uma decepção, porque você teve um fato decepcionante na sua vida. É assim que você quer conduzir a sua vida? Se é assim, você não compreendeu o Evangelho. Se é assim, eu vou dizer para você, você nunca vai ter uma vida de paz, porque nunca vai faltar coisa para você se preocupar. Nunca vai faltar. E eu digo também, nunca vai faltar decepção na sua vida, porque nós estamos nesse mundo nós temos que nos relacionar, e onde existe relacionamento, existe decepção. Ah, pastor, mas vou viver sozinho. Você vai se decepcionar com você mesmo. Não tem para onde correr. Ou você aprende a viver diante disso e entende que a paz é a forma que nós percorremos o caminho, ou você nunca vai viver a vida abundante que Deus quer que você viva. Nem tudo que nos traz alegria é o tudo na nossa... Nem tudo que nos traz angústia é o tudo na nossa vida, gente. Será que você não está pegando um fato ruim da sua vida e transformando a sua vida toda em algo ruim? Ai, pastor, mas que foi muito duro a situação que eu vivi. Gente, teve famílias que passaram por tristezas extremas aqui na nossa igreja. Eu entendo isso, a profundidade dos fatos, eu entendo. Mas vai chegar um momento que nós vamos ter que levantar e seguir em frente. Levantar a nossa cabeça, por mais que a tribulação foi pesada, a angústia foi dolorida, a ansiedade foi intensa, você vai ter que levantar dessa cama, seja ela uma cama física, ou seja ela um leito da alma, porque a alma adora nos jogar para o leito. Você vai ter que levantar daí um momento e seguir a sua vida. Quanto mais rápido você fizer isso, mais você vai entender que é nesse caminhar que nós encontramos a paz que você tanto quer e que eu também desejo para a minha vida. Amém? Você está me compreendendo? Então, nem tudo que nos traz angústia é tudo na nossa vida.
Temos que parar de ser fatalistas e entender que existe um Deus que rege a nossa vida. Amém? Amém? Existe um Deus que rege a nossa vida. Existe um Senhor sobre a nossa vida. Se você não entender isso, esse caminho de paz não vai existir. Porque aí eu falo com toda a convicção, só tem paz ao longo do seu caminho quem confia no Senhor. Como? Quem confia no Senhor. Nós não temos opção de não viver a vida. Não dá. Não tem como você puxar o freio de mão da vida e falar assim, daqui eu não saio. Não dá. Você vai ter que seguir em frente, porque a vida ela passa mesmo. Como você quer seguir em frente? Confiando no Senhor? Se você falar assim, eu quero seguir em frente confiando em Deus. Por mais que este caminho seja doloroso, que você passe por esses momentos de angústia e tristeza, mesmo diante desses momentos, você vai encontrar paz no Senhor. Amém? É o que o Davi está nos ensinando. Compreender a vida não é muito fácil. Porém, é necessário, gente. Eu gosto de andar de moto. E eu ando de moto na rua, assim, não tenho dificuldade. Vou de boa, linda. Na rua, tal. Mas assim, eu tenho um medo. Mas não é um medo assim de carro fechar assim, não. Eu tenho medo de passar em viaduto. Vocês perceberam isso, Lindomar? Não? É que eu disfarço bem. Não, é que eu tenho fé. Viaduto. Até o viaduto Cury ali. O Cury é do Terminal Central, não é? É? Né? Gente, é interessante, né? A largura da rua é a mesma largura do viaduto. É basicamente a mesma coisa. Mas, gente, quando eu passar pelo viaduto, parece que eu seguro um pouquinho mais firme, né? Eu dou aquela grudada, né? Evito as laterais. É porque eu não gosto muito desse negócio de altura. Eu não gosto. Porém, é a mesma situação. Né? Andar sobre esse... Como chama isso aqui? Esse degrau aqui é simples, não é? Para mim aqui é simples, né? Pode ser que tenha algum senhora aqui, já tem uma dificuldade, mas é simples. A maioria aqui é simples. Eu ando tranquilamente, sem medo. Você também consegue andar sem medo aqui, né, Giovanni? Anda, sem medo. Mas pega esse degrauzinho aqui e coloca 100 metros de altura. Não é o mesmo espaço? É o mesmo espaço. Não é o mesmo espaço, Adinho? Mas as coisas se tornam um pouquinho mais complicadas, não se torna? Você está a 100 metros de altura. Mas é o mesmo espaço. Sou eu andando de moto. No viaduto é o mesmo espaço. É a mesma condição. Mas as situações adversas imputam medo dentro do nosso coração. E às vezes uma coisa que é tão simples de fazermos, pela situação que existe ao redor, se torna algo paralisante. E a vida de muitas pessoas é exatamente desse jeito. Ela não teria dificuldade de vencer um obstáculo. Ela não teria dificuldade de vencer uma angústia. Ela não teria dificuldade de vencer um momento angustiante. Mas, às vezes, a situação que rodeia, que está em torno daquilo, gera um medo tão grande na pessoa que ela paralisa. Mas eu tenho algo para dizer para você, que vive desse jeito. Nesses momentos, sabe o que nós temos que fazer? Erguer os nossos olhos ao Senhor. Porque quando nós estamos confiando no Senhor, nós estamos enxergando a Deus. E aí nós deixamos de enxergar o quê? As condições à nossa volta. Quando nós erguemos os nossos olhos para Deus e começamos a enxergar as coisas de Deus, nós tiramos o nosso foco e a nossa atenção nas coisas deste mundo.
quer ter um caminho de paz, trilhar um caminho de paz, erga os seus olhos para Deus. Olhe para o Senhor. Nos momentos de crise, olhe para Deus. Olhe para o Senhor. Eu quero deixar um conselho. O versículo de número 4 diz que nós nos perturbamos, mas diante dessa perturbação nós não devemos pecar. O que a palavra está dizendo, o que Davi está nos ensinando, é o seguinte, que as coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas não podem ser desconsideradas. Está me entendendo? Eu não estou ensinando vocês aqui a sair por aquela porta e fingir que nada está acontecendo. Vocês já me entenderam, não é isso. Nós devemos sim nos preocupar com as coisas que nos incomodam, com a tribulação, com a angústia, com a ansiedade, nós devemos nos preocupar sim, e dar atenção a essas coisas, mas sem pecar. Sem pecar. Ah, esse ordenado que eu recebo é uma miséria, não dá para nada. Meu irmão, você está perturbado, mas essa perturbação sua está te levando a pecar. Você está me entendendo? Ah, essa minha família, os meus filhos, não vão dar em nada, tudo perdido, tudo largado na vida. Você está com uma preocupação, mas a sua preocupação está levando o quê? A um pecado, a um erro. Então o Davi está dizendo assim, olha, se preocupa. O Davi estava preocupado. Não é que Davi está dando de ombro que o pessoal estava falando mal dele. Não era isso, Davi estava preocupado. Mas ele está dizendo assim, diante da minha preocupação eu não posso pecar. Eu não posso desacreditar ou perder a fé nas promessas de Deus para a minha vida. E aí eu acho muito bonito o Davi falando. Ele diz assim, fale com o seu coração e fique quieto. O resumo do versículo 4 é isso. Ele diz assim, perturbai-vos, mas não pequeis. Fala com o seu coração e fica quieto. Não é bonito isso? É mais do que poesia, gente. É algo que nós precisamos aprender. Cuidar dos problemas, sim, mas tomar cuidado para não pecar. Falar com o nosso coração o que é, gente. Né? É meditar nas coisas de Deus. É deixar que as coisas de Deus entrem no nosso coração. E depois disso, nós ficamos quietos. Ficamos quietos. Tem gente que não para de maldizer a sua vida. Tem gente que não para. Confia em Deus, está preocupado, mas não consegue ficar quieto. Vai dando amplitude aos seus problemas, vai dando amplitude à sua angústia. E o Davi está dizendo assim, se preocupa, mas toma cuidado para não pecar. Fale com o seu coração. Fale com o seu coração, eu creio em Deus. Eu tenho as promessas de Deus sobre a minha vida. Eu creio no milagre de Deus sobre a minha vida. Fale com o seu coração. E depois disso, fique quieto. E eu quero deixar também uma certeza, gravado no coração de cada um aqui. E o versículo 7 nos ensina a respeito disso. Você pode ter alegrias nestes momentos difíceis que você está passando. O que eu disse parece uma loucura, não parece? Eu estou dizendo que nós podemos ter alegria, mesmo nos momentos difíceis que nós passamos. O versículo diz assim, enchestes o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles dias que tem fartura de trigo e vinho. Olha a experiência de Davi. Davi está dizendo assim, que o coração dele pode ser cheio de alegria, ele está entendendo isso. Ainda mais do que naqueles momentos em que tudo parece na nossa vida estar alinhado para dar certo. Ou seja, o nosso coração pode estar cheio de alegria, mesmo diante das maiores dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. Você está me compreendendo? Ah, pastor, é difícil. Por isso, nós necessitamos do quê?
de fé, mesmo nos momentos mais angustiantes, de maior ansiedade, de maior tristeza, Deus pode encher o seu coração de alegria. Basta nós crermos e confiarmos nele. Eu tenho uma fé que me faz permanecer de pé até nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu estou dizendo de mim, estou dando a minha experiência. Eu tenho uma fé que eu tenho certeza que é essa fé que eu tenho em Deus, que me mantém de pé mesmo nos momentos mais difíceis que eu enfrento e encaro ao longo da minha história de vida. E essa fé gera em mim uma segurança, que eu chamo de segurança divina. E é isso que me faz dormir. A Adra, ela fica assim, ela sempre fala, né? Acho que eu e a Chloe, nós somos assim, né? A gente deita, se quiser conversar com a gente, vai ser 3 palavras. Isso é algo físico, mas também é algo espiritual. Eu tenho uma fé, gente, que me mantém de pé nos momentos mais difíceis. Essa fé gera uma segurança tão grande no meu coração, que eu não tenho essa dificuldade para dormir, não. Não tenho. Não tenho dificuldade para ter descanso, não só dormir no sentido de ter descanso físico, mas ter um descanso no corpo, ter um descanso na alma e ter um descanso no espírito. Mas eu digo isso não porque isso é algo só meu. Eu sei que todos nós aqui temos uma fé. Talvez a sua fé não esteja alcançando isso. E nessa manhã eu quero dizer que Deus está ampliando o seu nível de fé para que você se deite, logo adormeça, crendo que o Senhor lhe dá toda a segurança para trilhar esse caminho chamado vida, que, na minha opinião, também tem que ser um caminho de paz. Paz é um caminho que se constrói, não é um lugar aonde nós estacionamos a nossa vida. Então, construa esse caminho de paz na sua vida. E eu quero terminar deixando uma palavra profética sobre a sua vida. Uma bênção profética sobre a sua vida. Números, capítulo de número 6, está relatado a bênção sacerdotal. A bênção sacerdotal. A direção de Deus para que os sacerdotes abençoassem o povo. E ela é linda demais. Eu vou ler, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero que todos prestem atenção, mas principalmente e intensamente aqueles que estão angustiados e entristecidos. Para aqueles que não reconhecem paz na sua vida, talvez por não conseguirem enxergar a sua vida como um todo. Eu declaro sobre a sua vida nessa manhã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua vida profissional, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua saúde, sobre as suas emoções. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, gerando esse caminho tão importante que Ele nos ensina nessa manhã. E que Ele te conceda graça. A graça é o favor imerecido. Isso que Deus está derramando sobre a sua vida, é por causa da graça. Talvez você esteja aí dizendo assim, eu não mereço, eu vivo essa vida que eu vivo, eu não tenho paz por causa de mim mesmo, das minhas decisões, ou das decisões que eu tomei. É graça de Deus. O Senhor está concedendo essa graça sobre a sua vida. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que o Senhor volte o seu rosto para cada um aqui nessa manhã e conceda paz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Você quer isso para a sua vida? Quer? Fique de pé. Continue com os seus olhos fechados. Agora é o seu momento com Deus. O que você prefere? Ou melhor, qual é a forma que você quer viver? Talvez de uma forma utópica, achando que um momento você vai se encontrar na vida sem nenhum problema, sem nenhuma luta, sem nenhuma dificuldade. Ou você quer viver a realidade bíblica, que é conduzir a vida por esse caminho de paz, enfrentando as lutas e as adversidades, construindo a paz. É uma decisão que nós temos que tomar, que você tem que tomar. Talvez você nunca tenha sentido alegria na vida, como deveria sentir, porque você talvez nunca tenha compreendido a vida como Deus quer que nós a compreendemos. É um momento de nós começarmos a olhar a nossa história de vida como um todo. É um momento de nós deixarmos as fatalidades. Não dar importância às lutas na vida, mas é entender que a vida é muito mais do que os fatos adversos que nós enfrentamos. Que você possa deitar na sua cama e logo adormecer, porque você tem a consciência e a convicção de que o Senhor lhe dá segurança. A segurança de que isso vai passar, de que essa etapa na vida vai passar. Mas, pastor, e se ela não passar, Deus vai te fortalecer, até isso ser algo irrelevante na sua vida. Você crê nisso? Amém. Então, ore ao Senhor neste momento. Sim, Senhor, nós cremos no seu poder. Cremos, ó Pai, na sua presença neste lugar. Cremos na sua palavra, ó Pai, do poder que existe no Evangelho, o qual foi ministrado, ó Pai, aos nossos corações nesta manhã. Queremos, ó Pai, ter em nossas vidas essa promessa de alegria. E também entendemos que o Senhor nos ensina como ver, enxergar e viver a nossa vida. Venha sobre nós neste momento, Senhor, selando essa palavra, gravando essa palavra no nosso coração. Que sejamos homens e mulheres mais preparados para a vida, não negligenciando as dores, mas sabendo que elas fazem parte e que é o Senhor quem nos sustenta a vencê-las, a suportar, a seguir em frente. No nome de Jesus nós oramos.